Bom dia a todos. Bom dia. Levantar para vocês poderem nos ver. Nossa amiga Leila, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Essa casa que eu não conhecia, né, tão aconchegante. O carinho de vocês, tantos amigos, né, muita gente lá do Carlos Chagas também. Estamos todos juntos. Allan Kardec sempre frisava da importância das casas se encontrarem. No livro dos Médiuns ele fala sobre isso, das casas se visitarem. Nossas casas, devido às nossas tarefas, a gente acaba não se visitando como deveríamos. Deveríamos até congregar mais, né? Fazermos encontros. Isso seria interessante, trocar experiências. Eu lembro que eu frequentei o Maria Madalena há muito tempo. Talvez algumas de vocês aqui tenham conhecido a Dona Aurora de Jesus Castro. Dona Aurora era muito ativa no movimento da mulher espírita. Dona Aurora visitava muitas casas espíritas, devido a essas tarefas que ela realizava, inclusive junto a antigos ERs. E muitas vezes Dona Aurora falava: meu filho, eu estive vendo, conversando com outros dirigentes, eu estou repensando algumas coisas. Isso era muito importante. Quando a gente se comunica, quando a gente troca experiências, a gente repensa, melhora, né? Busca outras alternativas, né, para a nossa casa espírita. Então, essa tarefa na rádio foi muito gratificante, porque me permitiu, a Miranda também já fazia isso há muito tempo, mas com a rádio, a gente foi conhecendo muitas casas espíritas, vendo a diversidade, aprendendo a respeitar a diversidade. Cada casa tem uma característica, né? Cada casa trabalha de uma determinada forma, todas estão a serviço de Jesus. Eu fui amadurecendo isso com o tempo. Por isso que é importante a gente sair. Quando eu ficava só na mesma casa, não tinha essa visão de conjunto. E aí eu acabava tendo uma visão, às vezes, até preconceituosa. Essa casa trabalha esquisito, trabalha diferente. Mas era falta de maturidade, falta de conhecimento. Conforme eu fui conhecendo, observando, eu fui vendo a importância de cada casa espírita dentro daquilo que ela pode realizar. Então nós fomos convidados pela Leila para fazer um tema que eu fiquei até surpreso. O Dr. Paulo César Frutuoso é um grande amigo nosso, está sempre lá na rádio com a gente, e ele até esteve na rádio conosco, fazendo um programa analisando os fatos, comigo e com a Miranda, e ele foi justamente falar sobre esse tema, que é um tema bem complexo, né? Medicina e ectoplasmia. Nunca imaginei esta bênção aqui, que eu pedi a gente para falar sobre isso. Miranda passou a noite vendo a palestra do Dr. Paulo, sonhou com ele, se encontrou com ele, não sei o que ela conversou com ele, mas a orelha dele deve estar queimando desde ontem, né? Então não para de ouvir ele falar, e é importante, né? Porque ele tem palestras sobre esse tema, e quem somos eu e Miranda diante dele, que é um grande médico, um grande pesquisador. Mas nós vamos falar aqui, né, buscando aí a inspiração que a Miranda conversou com ele a noite toda, o desdobramento. Quando ele souber, a gente ousou falar sobre o tema, mas a culpa não é nossa. Não fomos nós que inventamos aqui, ó. Quem inventou foi ela. É uma blasfêmia, mas a gente vai falar, né? Medicina e ectoplasmia. Esse tema da medicina é muito interessante porque a gente pensa logo em medicina dos médicos, né? A medicina tradicional que nós conhecemos. Mas a medicina, ela é exercida desde que o mundo é mundo, né? Nós vemos aí que os nossos irmãos egípcios, eles já praticavam uma medicina até desconhecida da medicina moderna hoje. Eles tinham técnicas cirúrgicas, né, que são ainda hoje pesquisadas, operavam até o cérebro. Mas eram espíritos, nós sabemos, que vinham de planetas mais evoluídos, né? Quem lê o livro aí A Caminho da Luz, o espírito Emmanuel, ele fala sobre esses espíritos que vieram do sistema de Capela, e eram espíritos que viviam numa civilização muito mais avançada do que a nossa. Então eles traziam conhecimentos muito acima da humanidade terrestre. Vide a questão das próprias pirâmides, que até hoje, né, existem 1001 teorias para tentar entender como que aquelas pessoas, sem a tecnologia que nós temos hoje, foram capazes de construir aquelas pirâmides com pedras que pesam toneladas.
e com tamanha perfeição, sem contar os conhecimentos que eles já traziam, né, da astronomia, a distância da Terra para o Sol, da Terra para a Lua, tudo está ali nas pirâmides. E pergunta-se na ciência até hoje, os engenheiros, como aquelas pessoas foram capazes de transportar todo aquele material para construir aquelas pirâmides. O próprio Dr. Paulo Frutuoso, ele veio com uma teoria que eu nunca tinha pensado, mas que tem todo sentido, que falando da ectoplasmia, porque há uma das teses, né, de que aqueles espíritos, conhecendo os fenômenos, tanto de transporte, tudo que Kardec coloca no livro dos médiuns, os espíritos são capazes de transportar objetos. Ele pode pegar a mochila da Miranda, não que ela vai ficar um pouco nervosa, né, e transportar, levar para onde eles quiserem. Até surgiu essa história do São... Ela é devota de São Longuinho. Vocês devem lembrar dessa história, né? Porque quando some alguma coisa na casa dela, ela recorre logo a São Longuinho, que dá 3 pulinhos e volta tudo. Como é que os espíritos fazem para transportar? Eles usam essa energia. E, segundo os espíritos falam a Kardec, eles podem transportar qualquer coisa, de qualquer peso. E aí o Dr. Paulo levantou uma tese, que eu nunca tinha pensado, de que, utilizando-se dos fenômenos da ectoplasmia, envolvendo aquelas pedras, né, com esta substância, elas se tornariam leves e seriam facilmente transportáveis. E nós não podemos duvidar, porque os egípcios conheciam essas técnicas. Eu nunca tinha pensado nisso. E é bem possível. Porque como eles fizeram isso, a engenharia moderna ainda não consegue, tem várias teorias, mas não conseguem explicar detalhadamente. Então, esse fenômeno do conhecimento, de como lidar com essas energias, que Allan Kardec fala muito bem, isso foi utilizado em todos os tempos, inclusive por Jesus. Né? Porque se os egípcios tinham o conhecimento que tinham, imagina o governador do planeta Terra. E aí Jesus tem uma cura que ele pratica, né, dentre tantas curas, que eu vou aqui ler rapidamente com vocês. Ele vai falar exatamente da cura de um cego. Não sei se a Miranda já tinha separado isso também. Mas vamos pegar aqui, ó, a cura do cego. Vamos lá. Que ele vai utilizar a saliva. Né? Kardec comenta aqui no livro A Gênese, está no capítulo que fala sobre os milagres do Evangelho, que é o capítulo 15. E ele diz o seguinte, Kardec: tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da cidade, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores. Quer dizer, ele começou a ver novamente. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo: vai para a tua casa, se entrares na cidade, não digas a ninguém o que se deu contigo. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Que saliva é essa que Jesus passou, né? Eu lembro de uma criança uma vez que comentou: que nojeira. Eu não sei onde foi, alguém comentou que estava conversando com as crianças, né, e contando essa cura de Jesus. Aí uma das crianças falou: que nojeira, né? Pô, Jesus não tem educação, não, passando saliva no mundo. Na realidade, o que nós vemos sair dos médiuns de efeito físico? Aquela, parece uma gosma branca, é o ectoplasma. E que Jesus usava isso da forma como ele quisesse. Então, provavelmente, a tal saliva que as pessoas descreveram era o ectoplasma que Jesus passa nos olhos do enfermo, que era cego, e ele volta a ver. Então, Jesus é o médico dos médicos.
E a nossa medicina, como disse o Dr. Paulo, ela ainda está engatinhando nestes conhecimentos. E o que poderá fazer a medicina do futuro é uma coisa impressionante. Nós só não chegamos lá ainda porque os espíritos, sabiamente, não permitiram. Lamentavelmente, todo conhecimento humano ainda hoje é usado para o mal. Tudo que nós conseguimos conquistar, lamentavelmente, devido ao egoísmo, ao orgulho, à ganância, o ser humano reverte para o mal. Mas, no futuro, o médico da Terra, encarnado, ele terá esses conhecimentos. E conforme o próprio Dr. Frederic conversou com o Dr. Paulo, né, quando ele esteve com um amigo dele, ele conta isso nas palestras, vocês já devem ter visto, ele contou isso lá na rádio. Ele tinha um médico amigo que era muito cético. E esse médico, ele teve um problema de coração, um problema sério, grave, e o Dr. Paulo conversou com ele. Ele falou: olha, eu sei que o senhor não acredita nessas coisas, mas eu faço um trabalho no Lar de Frei Luís, e o senhor, se quiser me acompanhar, a gente poderia tentar ajudar, mesmo o senhor não acreditando, o senhor não tem nada a perder com isso. E o médico, amigo, era chefe dele, então tudo bem. Até porque quando a gente está na pior, a gente aceita qualquer negócio, né? Vá que esse negócio aí sirva para alguma coisa. Na dúvida, vamos lá. E foi. O homem deitou na maca, Dr. Frederic materializado, né, pelo fenômeno, né, da materialização dos espíritos, né, o médium cedeu o ectoplasma, acho que era o Gilberto, estava encarnado ainda, e o Dr. Frederic ali ao lado do Dr. Paulo, o médico deitado na maca, acho que tinha outros médicos com ele, não sei se o Dr. Ronaldo Gazola também estava. E aí o Dr. Frederic começa a passar a mão no peito do médico e vai ficando como se fosse transparente. Gente, é impressionante o que os espíritos são capazes de fazer. O Dr. Paulo era praticamente cético, ele foi desde jovem vendo esses fenômenos e aí ele foi realmente vendo a realidade. E aí ele conseguia ver dentro, né, do peito do médico, e aí ficou uma poça de sangue, né, e no meio uma coisa branca. E aí o Dr. Frederic, espírito, falou para o Dr. Paulo: o que você está vendo, Dr. Paulo? Aí ele falou: estou vendo muito sangue, uma coisa branca ali. Ele falou: puxa essa coisa branca. Mandou ele pegar com a mão. Você imagina um cirurgião? Gente, é uma loucura. Ou é o que o Dr. Paulo fala: ou ele é louco, um mentiroso, porque ele fala isso para os colegas dele, médicos. Vocês imaginam? A gente aqui escutar isso é tranquilo. Vocês imaginam falar isso para médicos? Aí eles falam assim: esse cara é um louco. Como é que esse homem é um cirurgião oncológico? Eu admiro o Dr. Paulo por isso, a coragem dele. Porque é muito fácil chegar aqui e falar para vocês: vocês são espíritos. Vai falar isso para o cético. Para o meio acadêmico, meio médico, gente, tem que ter muita coragem. Ele é ridicularizado por muitos, é tido como louco. Não sei como não caçaram o CRM dele. Ele é corajoso, E aí ele vai e coloca a mão e puxa aquela massa branca. Quando ele puxa, o Dr. Frederic perguntou: o que você tem nas mãos? Aí ele falou assim: isso aqui é a válvula mitral dele, coração. Foi retirada a válvula mitral, ninguém vive sem a válvula mitral. Quer dizer, ele estaria matando o homem ali. Vai levar o médico para salvar e mata o homem, puxa a válvula mitral dele. E aí o Dr. Frederic falou: perfeitamente. Ele falou: mas como é que eu posso, Frederic, estar com a válvula mitral dele na minha mão e ele está vivo? Aí o Dr. Frederic explica: porque nós substituímos. Com o ectoplasma, eles fizeram uma outra válvula mitral, partindo do próprio organismo do médico. Daí não há rejeição. E aí foi feito. O Dr. Paulo perguntou ao espírito, Dr. Frederic, se poderia enviar o material coletado para análise. O Dr. Frederic falou: pode mandar, não tem problema nenhum. Foi coletado, foi levado para análise e realmente foi visto que era tecido cardiológico, confirmando. O homem ficou bom, entre aspas, né? Viveu mais 8 anos e não acreditou em nada.
Mas segundo o Dr. Paulo, certo dia, quando ele estava muito doente, aí, o problema de coluna grave que ele tem, um espírito amigo veio ajudá-lo e ele viu que era o amigo dele médico, agora desencarnado, e agora acredita em tudo. Mas é o nosso orgulho, gente, não é fácil, né? Para um médico, assim, acreditar. Para a gente pode até... Nós somos espíritas, a gente até acredita, mas... A gente acredita, mas fica meio assim, será que o Dr. Paulo viu isso mesmo? Será que não? Nós somos meio Tomé, entendeu? Tem que botar a mão, tem que ver para crer. Mas não é só o Dr. Paulo que relata isso. Vários médicos relatam esse tipo de fenômeno. O Dr. Bezerra já fez muitas cirurgias desse tipo. Então é um tema que nós vamos cada vez mais, a nossa medicina, o que o Dr. Paulo faz hoje, muitos médicos farão no futuro, que é falar sobre este tema. Muitos congressos médicos serão realizados ainda para falar sobre medicina e espiritualidade. Porque os espíritos, eles têm sim, como dizem a Kardec, está lá no livro Laboratório do Mundo, no livro dos Médios, na parte do Laboratório do Mundo Invisível. Eles falam para Kardec o seguinte: vocês encarnados estão longe de supor o poder que nós temos sobre a matéria. Então, eles têm um poder muito grande, só que os espíritos usam isso com moderação. Até porque, senão ninguém ia querer ir a médico. Miranda não paga plano de saúde. Ela tem um convênio com o Dr. Bezerra. Não fica doente, não espirra. Quando eu vi a Miranda espirrar, eu fiquei até feliz. O Aloysio Guigino, ele tem uma tese, né? Que a Miranda é uma gênese. Vocês sabem o que é uma gênese? Então, a gênese é um espírito que está corporificado, é como se ele tivesse materializado. Daí, porque ela não sente fome, não sente sede, não dorme. Isso me incomoda muito, porque eu sou o contrário, né? Eu vou acordar um sacrifício. E eu fui ameaçado por uma médica, minha médica, porque eu estou obeso, né? Acredita, eu era magro, pele e osso. Quem me conheceu, né, Leandro? Leandro me conheceu na época da magreza. Ele já era gordo já. Ele se manteve. Mas assim, eu era pele e osso. Hoje em dia eu estou com quase 100 quilos e não consigo emagrecer. Aí a pré-diabético, colesterol alto, esteatose hepática, eu estou quase morto. E aí a médica falou: ou você vai caminhar ou você morre. Eu não posso morrer agora, né? Porque eu já sei para onde eu vou. Eu preciso de, junto com o nosso amigo lá do final, tá ali na pontinha lá, os dois ali, ó, eles sentam até juntos. Então eu preciso viver muito, né? E aí eu estou acordando todo dia 5h30 da manhã, acordo chorando, deprimido, aí o alarme toca, eu brigo, mas estou indo caminhar. Ela também me ameaçou, falou que tinha que caminhar também, jogou praga. Eu estou tentando. Mas não é fácil acordar cedo, não é fácil a gente mudar os hábitos, né? E a medicina está aí para isso, para nos alertar, né? A médica falou: ou você muda ou não muda. Os espíritos podem me ajudar? Podem. E eu tenho certeza que fazem. Mas se eles fizerem por mim, eu não faço. Né? Se eles forem lá, não, vamos ajudar esse menino, vamos baixar a glicose dele, vamos tirar essa gordura. Eles podem? Podem. Mas eu não vou mudar meus hábitos. Eu tenho que me sentir ameaçado para que eu me esforce e mude. Então, os médicos do espaço, eles não podem nos isentar da medicina terrena. Senão ninguém vai a médico. Está doente, vem aqui na casa gemando, deita numa maquinha ali, vai lá, os espíritos resolvem, não vai gastar com remédio. Isso é uma maravilha, né? Mas a gente também não vai dar valor. Tudo que a gente conquista fácil, a gente não dá valor. Então os espíritos precisam ter essa moderação. Então, se tiver que fazer a cirurgia, vai ter que ir no hospital, vai ter que fazer a cirurgia. Se tiver que tomar um remédio, vai ter que tomar um remédio, vai ter que levantar cedo para caminhar, porque senão, o que vai ser? Os espíritos falam isso para Kardec. Se eles fizerem tudo, eles acabam com o progresso na Terra. Quem é que vai estudar medicina? Para que tu vai ficar 10 anos estudando, se matando, se os espíritos vão lá com a ectoplasmia, com os conhecimentos que eles têm de magnetismo, e resolve o problema? Acabou a medicina, acabou o progresso, acabou o conhecimento. Não é isso que Jesus quer. Os espíritos apenas nos mostram que eles são capazes. E mostram que no futuro
quando nós merecermos, né, quando nós utilizarmos o conhecimento para o bem, as próprias doenças deixarão de existir. Como nós sabemos, né, que no futuro assim será. Então agora eu vou passar para a Miranda, nosso agênere, e ela vai explicar como não adoecer. Bom dia. Bom dia. Muita paz, Jesus nos conduza. Quando as pessoas têm aquela cara de pau, né? O meu marido costumava dizer assim, olha, para lidar contigo eu tenho que fazer uma plantação de peroba. Mas a minha avó, lá nas Brias do Nordeste, já falava assim, mas fulano tem uma cara lisa, parece que lava o rosto com cuspe. Eu estava falando da saliva de Jesus e eu fiquei lembrando, porque nós não nos damos conta da química da saliva. Parece uma brincadeira, né? Quando a minha avó dizia assim, fulano tem uma cara lisa, parece que lava o rosto com cuspe, querendo dizer que era um cara de pau, um outro aspecto. Mas associava a cara lisa, a pele lisa. E Dr. Peter Lee, não sei se vocês já viram alguma vez na internet, ele falava, ele fala, desencarnou, que o avô dele lá na China, ele acordava de manhã e lavava o rosto com cuspe. Entendeu? Ele fazia. Posso deixar o Heitor feliz. Se meu filho souber disso. Ele fazia higiene antes de dormir, né? Ele escovava o dente e tal, tomava água, ele sempre orienta. A última coisa que você deve fazer antes de dormir é tomar água. E de manhã, quando ele acordava, eu fico imaginando a realidade lá na China, não sei se era por isso, da inspiração, mas ele, a primeira coisa que fazia era lavar o rosto com cuspe. E o doutor Peter Lee tem uma ideia aí sobre isso. Porque eu estava lembrando de Jesus, quando curou com a saliva. Mas eu peguei aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 540, quando Kardec diz assim, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Aí ele vai dizer que uns sim, outros não. Porque ele está falando aqui daqueles espíritos que ele mesmo cita na escala espírita, que são os espíritos chamados batedores. Né? E tem um momento em que ele vai dizer que esses espíritos estão envolvidos nos fenômenos da natureza. Não quer dizer que tsunami, trovão, raio, tudo isso, os espíritos batedores deliberam e agem. Não é assim. Porque existe uma hierarquia espiritual. Então, os fenômenos, os cataclismos precisam acontecer. O mundo que nós estamos habitando ainda está em transformação. Quando nós falamos de transição planetária, nós nos lembramos da necessidade da ética, da moral do ser que habita a Terra. Mas o planeta Terra vem passando por transições gradativas geologicamente, né? E vai continuar, porque um dia será um ponto de luz no universo, queiramos ou não, onde nós vamos estar em outro departamento. Então, os espíritos batedores, eles, com a sua energia, eles oferecem recurso para que esses fenômenos aconteçam, mas sob a supervisão dos espíritos superiores, porque afinal de contas o universo não é a casa de Mãe Joana, né? E outro dia mandaram para mim uma foto da Joaninha. Olha, a Joaninha já é infinitamente pequena, né? Mas na foto ela estava recheada de outras Joaninhas por baixo, onde era o abrigo. Aí colocaram assim, agora está explicado a casa, o que é a casa de Mãe Joana. Uma Joaninha que ainda abriga centenas de outros, dezenas de outras microscópicas. Então, como o universo não é casa de Mãe Joana, nada acontece fora da supervisão divina, da comunidade dos espíritos puros que dirigem o sistema, especificamente de Jesus, que é o governador, e dos espíritos superiores que dentro de uma hierarquia têm uma ocupação útil na tarefa do bem na Terra. Né? Então, esses espíritos, e lembramos também do fenômeno lá onde Jesus acalma a tempestade. Jesus não falou ao vento simplesmente, mas o vento levou a fala dele e os espíritos que atuam nos fenômenos da natureza, que estavam agitando as águas com a permissão de Jesus, né?
até para que ficasse uma lição para todos nós, foi a eles que Jesus se dirigiu, quando pediu que acalmasse a tempestade, e tudo se resolveu. Mas por que nós pegamos aqui? Parece uma pergunta que não tem nada a ver com o estudo de ectoplasmia. A resposta é muito longa, eu não vou ler toda, vocês ficam em casa de rever a 540. Mas já nas últimas, aproximadamente nas 8, 9, 10 linhas últimas, ele diz assim: mais tarde, ele vai dizendo, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Gente, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque nós sabemos que no universo tudo é pensamento. Nós não temos maturidade espiritual ou moral ainda para compreendermos como Deus cria. Mas nós sabemos que tudo é pensamento. Quando no Evangelho de João, João vai narrar para nós o encontro de Jesus com a samaritana, né? E a samaritana, ela se aproxima do poço, Jesus pede água, ela vê que é um judeu, pela postura de Jesus, vê que não é um judeu qualquer, tem a postura de rabi, né, de mestre. E aí o que ela faz? Quando ele pede água, como pode estúpido beber água, minha mulher samaritana, e tem todo o diálogo lá no Evangelho de João. Mas primeiro ela se refere a Jesus, tu. Aí ela sai mudando o pronome de tratamento. Aí no momento ela identifica Jesus como Messias. Aí quando o Messias vier, eu sou o Messias. Mas ela começa com tu, depois Senhor, e vai evoluindo no pronome de tratamento. E no final, ela quer saber se é lícito adorar a Deus ali, na Samaria, ou em Jerusalém. A famosa Jerusalém, né, dos nossos dias. E Jesus fala, é certo que a salvação vem através dos judeus. É importante que nós mentalizemos. O ideal mesmo é que nós desenvolvamos, enquanto é tempo, intimidade com o Evangelho de Jesus. Nós não precisamos ficar assustados com nada, ficar neuróticos, nem ficar polarizados na vida em sociedade. Mas nós somos cristãos que ainda não temos o Cristo em nossa reflexão diária. Porque, olha, essa fala de Jesus, ela é atualíssima. Lembra os conflitos que estão acontecendo lá? A samaritana perguntou assim, e eu vou chegar onde eu quero. É certo adorar a Deus aqui, na Samaria, ou em Jerusalém? Porque haviam duas nações ali, que eram duas tribos, que era da Judéia e da Samaria, que era dissidência das 12 tribos de Israel. Mas na pauta ali estavam essas duas, porque os demais tornaram-se praticamente bárbaros, né? Tirando, claro, os gregos com sua sabedoria. Aí Jesus fala assim, é certo que a salvação vem através dos judeus. Por que Jesus falou isso? Ele nasceu, viveu e desencarnou judeu. O povo judeu não foi um povo escolhido aleatoriamente para ser aquele onde o Messias viria. Era um povo que já vinha com uma jornada lá de trás, com o orgulho da raça muito inflado e que precisava ser educado. Mas vamos chegar no ponto-chave da resposta que nos move hoje, essa manhã. Aí Jesus diz assim, é certo que a salvação vem através dos judeus, mas chegará o dia em que Deus será louvado em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. Olha, a primeira vez que eu li esse texto do Evangelho de João, eu não era espírita. Eu ainda estava naquela de adolescência para a juventude, que eu não compreendia muito porque eu era religiosa, mas era católica.
Mas aquilo acendeu uma luz que eu queria entender. E nunca ninguém me deu resposta. Toda a mensagem de Jesus é um bálsamo para a nossa vida. Mas quando eu estudei doutrina espírita, quando eu comecei a estudar doutrina espírita, o ponto que mais me cativou na doutrina foi que ela tirou Jesus da cruz. Tirou Jesus da cruz. E me tirou do inferno. Me tirou. Eu tenho um amigo que falava, o quinto dos infernos me assustava. E nos tirou dos quintos dos infernos. Porque nos deu a compreensão de que também nós um dia estaremos na mesma condição de Jesus. Né? Quando ele diz que Deus é Espírito, mostrou para nós que tem uma essência divina, nós somos criados à semelhança dele. Imagem a gente compreende, é texto bíblico, mas eu não tenho imagem para Deus. É uma chama, o Espírito. Mas quando Kardec fala que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Inteligência tem a ver com o quê, pessoas? Pensamento. Né? Inteligência tem a ver com pensamento. Então, se nós somos a boa semente da boa árvore, se nós somos Espírito, porque Deus é Espírito, se Deus é a inteligência suprema, moral, a inteligência é bem aplicada. E o pensamento é o móvel de tudo que existe no universo. Noutras palavras, nós somos deuses, e Jesus afirma isso. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jamais seremos o Deus absoluto, Senhor, Criador de tudo e de todos. Mas vamos refletir esse Criador por onde nós passarmos. E por que nós estamos martelando nessa tecla? Porque falar de ectoplasmia com linguagem técnica, médica, não faria sentido. Primeiro, porque eu não sou médica. Né? Mesmo que eu leia os livros, eu vou reproduzir textos que vai encher o ouvido de vocês. E o importante é nós sabermos quem nós somos, de onde viemos e o que estamos fazendo com o nosso ectoplasma. E aí nós vamos pegar as últimas linhas da resposta. Quando ele diz assim: mais tarde, quando suas inteligências se houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirão as coisas do mundo, e dirigirão as coisas do mundo material. O que é isso? Ordenar com o quê? Através do pensamento. Foi tudo que Jesus fez. Né? E atuou no mundo material. Ele tocou espíritos que se sentiam corpos. Jesus não veio aqui curar corpos. Mas corpos era como nós nos sentíamos à época. Então ele nos trouxe alívio. Mas também tem um detalhe. Ele nos tocou em espírito, e a prova é que ele nunca disse que nos tinha curado. Não tem um texto do Evangelho onde Jesus tenha dito assim: eu te curei. Por que será que ele não disse isso? Porque as nossas células estão submetidas ao nosso tônus mental. O nosso corpo está agregado pela nossa força de pensamento. É por isso que para o espírito chegar à condição de um ser espiritual vestindo o corpo de carne, demandou períodos geológicos também, mas a nível de evolução anímica. Passamos pelo mineral, vegetal, animal, e na condição de homens hoje, estamos despertando para a essência divina, os seres espirituais que nós somos, para que possamos nos tornar estrelas. Por que que Jesus nunca disse que nos curou? Porque ele não tocou o corpo. Ele tocou almas. Ele tocou espíritos. E sobre o seu pensamento, o pensamento divino, que é cada um de nós encarnado, e aqueles seres que chegaram até ele, se renderam. O camarada que foi curado com a saliva, se ele tivesse se rendido de pronto, teria enxergado de pronto. Mas ele retardou no passo. Eu tive a oportunidade de ouvir o professor José Jorge,
já está desencarnado há muito tempo, ele era do Leon Denis, ele explanando, explicando essa cura. E primeiro ele ficou enxergando como se as pessoas fossem árvores. E ele fez uma abordagem psicológica para esse momento dessa cura. Quantos que Jesus simplesmente olhou, tocou, envolveu e o outro se rendeu e a cura aconteceu? Mas Jesus colocou a saliva, a própria saliva no olhinho dele lá, e o camarada não enxergou ele pronto. Por quê? Depois enxergou muito bem. Porque ele não estava totalmente entregue a Jesus. Não é? E aí nós vamos agora no final ler. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, e também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Trocando em miúdos tudo isso, cada um de nós tem ectoplasma. Alguns veio na condição de médio de cura. Tem uma facilidade de desprender esse ectoplasma de forma mais abundante. Mas esse ectoplasma tem as características que nós conquistamos passando pelo mineral, pelo vegetal e o fluido animal, que também vestimos, e agora buscando de alguma forma sutilizar essa energia. Então, medicina e ectoplasmia. Olha só, cada célula física do nosso corpo é um princípio espiritual, é um princípio inteligente. A nossa mente comanda o nosso pensamento. O nosso pensamento comanda as nossas células. Outro dia eu estava conversando com o Eduardo. 5 horas da manhã, normalmente, os bichos, tem 4 bichinhos que dormem no quarto. Uma gatinha no canto, outra no outro, e as 2 cadelinhas próximas. Os outros ficam fora do quarto, senão ninguém dormiria. Tem uma tal lá, que a bichinha gosta de brincar. Aí, quando às 5 horas da manhã, uma das cadelinhas pula da cama. Eu falei, já é a hora. Aí eu liberto para que elas possam sair, andar, ter necessidades, tomarem água. Faço isso todos os dias, 5 horas da manhã. Então, naquele dia, 5 horas da manhã, quando eu desci da cama, eu senti um desconforto aqui na região do quadril. Fui para o banheiro. Libertei eles. Quando eu entrei no banheiro, eu ouvi. Vocês vão entender o porquê do riso. O seu quadril bem está doendo. É sugestão de um desses assistentes, né? Que a gente carrega. Mas nitidamente, como eu estou ouvindo a minha voz, o seu quadril bem está doendo. Eu falei, o meu? Não está mesmo. Lavei o rosto, fiz o que tinha que fazer, voltei para a cama tranquilamente. Aquele desconforto inicial que eu senti quando desci da cama, eu registrei até entrar no banheiro. O seu quadril bem está doendo. Eu falei, o meu? Não está mesmo. Acabou ali. Quando eu estou descendo, enquanto o Eduardo, quando foi entrando no carro, você não imagina, agora de manhã, 5 horas da manhã, alguém veio me dar sugestão. O seu quadril bem está doendo. Eu falei logo, o meu está mesmo. Ele, meu Deus, o meu está. Passou para mim. Aceita a sugestão errada, depois reclama. Mas por que eu estou falando isso? Porque as minhas células precisam obedecer o meu comando. E é por isso que eu preciso urgentemente deixar de ser egoísta, prepotente, orgulhosa, invejosa e todas as enfermidades morais. Porque senão os comandos serão desastrosos. Aí virão as enfermidades. Porque todos nós trazemos esse ectoplasma e que, se for colocar em pesquisa, e William Crookes pesquisou, peguem o livro Fatos Espíritas. Ali é um estudo profundo sobre materialização e, naturalmente, ectoplasmia. Tem também o livro Materializações em Uberaba e Materializações Luminosas. Tem um livro aqui, depois se quiserem ver, esse livro Ectoplasma, ele traz algumas fotos desses livros que eu falei. Materializações em Uberaba e Materializações Luminosas, com Chico Xavier. Ali na rua Jequibá,
no Centro Espírita André Luiz, os fenômenos de materialização eram abundantes. E não existe materialização sem doação de ectoplasma. O Chico, quando ia participar de reunião de materialização, Emmanuel quem escolhia quem ia estar presente. Por quê? Ele ia ficar reservado, ia fazer a doação de forma muito abundante. José Grosso e outros mais espíritos iam se materializar. No escuro, com as lâmpadas apagadas, Sheila colocava no colo de cada senhora um cravo vermelho e na lapela de cada menino um cravo branco, no escuro. Depois todo mundo constatava. Alguns levaram para casa e teve gente que o cravo demorou a desfazer, né? Então, por que Emmanuel selecionava? Porque a mente de cada um daqueles que estavam assistindo ia, de alguma forma, interagir naquela absorção do ectoplasma, no retorno para o médium. Então, eles davam certas orientações. Previamente, uma dieta de tantos dias antes, evitar tais coisas, evitar certas substâncias para alimentação, né? Ser mais vigilante no pensamento, para que pudesse ficar o mais próximo da sintonia dos benfeitores que iam atuar naquela reunião. Porque nesse esforço, não devia ter feito isso que eu vou fazer, mas pelo menos se esforçava, e quando lembrava, porque todas as noites ia desdobrar. Então aquela semana que antecedia a reunião de materialização, quem tinha consciência buscava doar o melhor, porque o pensamento ia impregnar o ectoplasma que o espírito estava usando para se materializar, e quando ele fosse se desmaterializar, ia retornar para o médium. E se estivesse contaminado com pensamentos, sentimentos e propósitos inferiores, ia contaminar o médium. Essa é a parte do Chico. Mas, na fala que ele estava dentro, você falou, agora vamos falar. Olha só. Essa é a ideia. Normalmente a gente faz assim, conversa um pouco e depois vem as perguntas. Porque as perguntas nos fazem raciocinar aquilo que nós estudamos. Nós vamos observar quando Jesus diz assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Com o poder do pensamento, a comunidade de espíritos organizaram o sistema solar. E nós organizamos o nosso corpo físico. Olha, quando acontece a concepção, a fundação, a fecundação do óvulo, não é? O gameta masculino e feminino e gera a célula ovo, existe todo um desdobramento para que aquela célula ovo tenha a formação humana depois. E a mãe, porque a célula ovo está dentro do útero dela, o bebê está sendo formado, o espírito reencarnante está embalado no véu do esquecimento, com um pouco mais de lucidez, com o espírito superior, claro. Segundo alguns estudiosos, Francisco de Assis não passou pelo véu do esquecimento. Ele estava lúcido o tempo todo, organizando e preparando a reencarnação daqueles que viriam para cooperar com ele. Mas quando nós vamos estudar a obra do André Luiz, Missionários da Luz principalmente, está muito claro. E depois que acontece a fecundação, é a mente da mãe que auxilia na desminiaturização do perispírito, estimulando com a evolução da vida que acontece no útero dela. O poder do pensamento, não é? Um detalhe que vai ficar para depois é aprofundar com respostas sobre o homem de bem e a necessidade da influência moral do médium. Por que será que Allan Kardec, quando organizou o livro dos médiuns, ele deixou um capítulo e tratou da influência moral do médium? Porque tudo é vida no universo. E nós só vamos dar utilidade no bem se buscarmos o senso de moral, da ética mais elevada que nós pudermos. A oração de um justo opera tanto por quê? Porque o justo, ele não formula palavras, ele emite radiação de emoção, de sentimento saudável. E tem outro ponto que, enquanto o Eduardo estava falando, nós nos lembramos da Kate King, nas realizações, nos lembramos do Dr. Jorge Andréa, a esposa dele. Ele estava presente na cirurgia, né? E ela cortou a trompa.
cortou. Ela não ligou as trompas. Ela seccionou. Foi estripado o pedaço, ela cortou. E o tempo passa, tem toda uma história em volta, que é em relação ao espírito que se fazia presente nas reuniões. E um belo dia o espírito diz: olha, eu não vou mais me comunicar com vocês, vou me preparar para reencarnar. O tempo passou e foi. Um belo dia a esposa do Jorge André começou um desconforto, e ficou preocupada. E ela achava que era um problema grave, de repente, um CA, outra coisa mais. E vai ao médico, e ele vai junto. E o ginecologista fala: eu acho que isso aí é gestação. Jorge André, como é que pode? Não tem condições. Eu estava presente na cirurgia, foi cortada a trompa dela. Aí faz o exame e realmente ela está grávida. Aí vem os espíritos: não, nós simplesmente, a partezinha que vocês cortaram, nós providenciamos e conectamos ao bebê. E é aquele espírito lá de trás, que teria sido um general nazista, que vai reencarnar como filho. Ainda teve o brinde, hein? Saber que estava reencarnando. Receberam como filho o general nazista. Mas que o sentimento já tinha cativado, não é? Esse ponto. E eu lembrei também, porque senão parece que essas coisas acontecem bem distante, gente. Fenômenos de ectoplasmia estão acontecendo aqui agora. Entre vocês tem aqueles que estão sendo cuidados em coisas, em situações que nem sabiam que estavam desenvolvendo. É essa a grandeza da vida e o anonimato de Deus dos seus atos. Não é? Eu lembrei de um paciente, o Eduardo, que sofreu muito por conta de uma dificuldade na mandíbula, não é? E depois de muito sofrimento, fez uma cirurgia e tal, aí fez 2 cirurgias, né? E da última vez que chegou, ele estava sofrendo muito, achando que o negócio não tinha dado certo, que precisaria mais alguma coisa. E no momento lá do socorro, os espíritos mostraram as marcas da cirurgia que o doutor Bezerra de Menezes tinha feito na mandíbula dele. E o espírito que estava atendendo a ele falou: olha, meu filho, está tudo certo. Eu estou vendo 2 cicatrizes azuis, que são as marcas da cirurgia que o doutor Bezerra operou na sua mandíbula. Para que acontecesse isso, eu preciso do quê? Ectoplasmia. O doutor Bezerra é desencarnado e tem uma energia mais sublime que a gente pode imaginar próxima a nós. Como é que iria atuar na mandíbula de um encarnado, no tecido ósseo, sem a contribuição do ectoplasma de alguém? O detalhe é que a gente tem chegado maravilhoso. A gente quer ver o negócio saindo pela narina, pelos ouvidos, entendeu? E não é sempre que o ectoplasma torna-se visível a esse nível. Só quando tem uma utilidade, senão ficaria todo mundo doido. Já pensou? Se andar na rua e ver gente expandindo, derramando ectoplasma pelo chão, ia ser uma loucura. E seria jogar pérolas aos porcos. Não é? Então, nós precisamos ter essa consciência. Falar sobre medicina e ectoplasmia tem uma citação que diz assim: de médico e de louco, todos temos um pouco. A loucura pelo desequilíbrio, não é doideira não, viu? Ser doido é uma coisa, ser louco é outra. Ser doido é estar doído na alma. Ser louco é não ter senso de equilíbrio e precisar de contenção e de ajuda. Mas médico todos nós somos. Porque o pensamento, o Cristo interno, foi isso que Jesus quis falar para nós. E nos asseverou que se nós o amássemos e guardássemos os mandamentos dele, ele rogaria ao Pai e seria chegado até nós outro Consolador, que ia relembrar tudo o que ele havia dito e nós havíamos esquecido, e ia nos trazer nova compreensão e novo conhecimento. Então, para nós, criaturas leigas, ele ainda tem a psicologia. Eu tenho, a situação bem diferenciada. Gosto de enfermagem, mas eu não sou nenhuma catedrática em medicina. Para nós falarmos de medicina e ectoplasmia, temos que falar do médico divino Jesus, né? E o poder do nosso pensamento a serviço do Cristo. Acho que eu vou pedir isso aqui para doar para a rádio. Isso aqui seria muito útil lá na rádio. Imagina aí, ó. Eu tenho um em casa. Tem, leva para a rádio.
Não é fácil não, gente, porque aqui tem horário, mas lá é pior ainda, né? Lá a gente não pode falhar com a hora, porque senão o operador corta. Vocês lembram, não sei se vocês lembram que teve uma situação, né? Foi a primeira vez, né? Estava chegando no final do programa, aí eu falei para essa criatura fazer uma prece. Faltavam, acho que uns, sei lá, 10, 8 minutos, não sei o que era. Ela começou a fazer a prece. E aí baixou o Espírito Santo. Baixa, entendeu? E ela foi falando, no começo eu mergulhei na prece, fiquei naquela calma. Mas o tempo foi passando, eu olhei pro relógio e falei assim, o operador já estava com o cabelo em pé já, assim. Tipo assim, o que eu faço? Eu vou cortar ela no meio da prece? Pega mal, né? E eu ali rezando, né? Tô Bezerra, ajuda, fala com ela. Deu a hora e ela vi que ela não ia parar de falar. O que eu fiz? Chutei a canela dela. Se tivesse o sininho... Mas eu fiz mesmo, ela é testemunha. Eu fiz. Mas qualquer hora dessa o André vai dirigir e eu quero vê-lo falando lá. Mas vocês viram também, ela confessou aqui que joga uma mandinga pra cima dela e ela joga pra mim. A dor no quadril, eu descobri de onde vinha. Fazem a macumba pra ela e a macumba passa pra mim. Certo. Como a Miranda disse, a gente vai fazer na segunda parte as perguntas. Né? E aí, o que nós vamos fazer? Vocês podem fazer a pergunta diretamente, né, pegando o microfone, não sei, ou escrevendo, aí vocês veem o que é melhor. Aí vocês pensam isso durante o intervalo. Né? A gente daqui a pouquinho vai dar uma parada, é melhor não entregar o microfone mais para a Miranda, senão vocês não terão intervalo. Né? Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo, pegando a questão das doenças. Né? Porque o tema é medicina e ectoplasmia. E quando fala em medicina, a gente lembra de médico, quando lembra de médico, a gente lembra de doença. Por que nós adoecemos? Né? Adoecemos por uma série de situações, como a Miranda falou aí. Lamentavelmente, apesar do conhecimento que nós temos, a nossa conduta aqui no corpo físico ela não é muito boa, né? Infelizmente para nós. Nós adoecemos por quê? Porque somos espíritos doentes. Não é o corpo que é doente, é o nosso espírito que é doente. Doente por quê? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das mazelas morais que nós carregamos. A nossa grande doença, o verdadeiro câncer que nós carregamos, ele é um câncer moral. Miranda falou que enquanto ela estava aqui no microfone, os espíritos estão aí atuando, estão operando, e estão mesmo. E eles precisam estar sempre fazendo isso. Por quê? Porque a gente sai daqui numa semana, chega na outra, a gente está igual. A gente escuta, lê, chora, canta e não muda. Somos espíritos rebeldes. A gente só quer receber dos espíritos. A gente só quer receber. A gente dificilmente está pronto para se doar. E essas mazelas morais fazem com que a gente fique doente. O corpo adoece pelos vírus, pelas bactérias, mas todo mundo aqui tem contato com vírus e bactérias o tempo todo. O tempo todo. Eu botei a mão nessa mesa, botei no olho e já estou... Tudo está cheio, está tudo impregnado. Muita gente ficou biruta na época da pandemia, eu ria muito da minha esposa, porque assim, eu sempre fui medroso, gente, então nem vou julgar ela, mas ela ficou doida, né? Porque ela queria praticamente me dar um banho na porta de casa antes de eu ir para o banheiro. A gente tinha que passar o pé não sei aonde, limpar não sei o quê, e aí comprava os alimentos, tinha que lavar o alimento todo. Eu falei, passa álcool, querosene. Eu estava brincando com ela, eu entendi a preocupação, claro. Ninguém sabia o que ia acontecer, havia muita dúvida. Depois os cientistas chegaram à conclusão de que nada daquilo adiantaria. Mas naquele primeiro momento as pessoas ficaram muito vulneráveis. Mas é engraçado assim, eu não fiquei com tanto medo, né? E olha que eu sou medroso, sobretudo porque a Covid é uma doença que atingia as vias respiratórias, né? E eu tenho fobia respiratória. Você imagina uma pessoa com fobia respiratória pegar Covid? Eu estava perdido, né? Mas assim,
com o conhecimento da doutrina, eu aprendi que não adianta a gente ficar paralisado. Era um momento complicado, né? Ninguém saía de casa. Teve um momento que eu e Miranda fomos para a rádio, que nós não paramos nem um dia na rádio. Ao contrário, foi justamente no período da pandemia que nós expandimos o horário dos programas. Os programas antigamente tinham uma duração de 50 minutos. Hoje eles têm a duração de quase 2 horas. Porque nós entendemos que naquele momento as pessoas precisavam. Se nós dois também fôssemos para debaixo da cama, como é que ia ficar? E a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, para mim, que foi dada em março de 2020, ela foi fundamental. Foi dada no início da pandemia. O Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco, deu uma mensagem. E na mensagem ele fala o seguinte, que nós respeitássemos as autoridades sanitárias, as recomendações, né? Mostrando a seriedade do espírito do Bezerra de Menezes, que em nenhum momento ele disse, não, escutem, lavem as mãos, usem o álcool, usem sua máscara, nem problema. O que a autoridade sanitária recomendar, vocês façam. Mas ele complementou. Mas não saia de onde fostes colocados, numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação, porque nós não temos poder para isso. Questão 853A do Livro dos Espíritos. Se não é chegada a hora da morte, não morrerás. Ou eu confio nisso, mas a 854, Kardec fala da questão, então, de que vários cuidados que a gente tem que ter. Aí os Espíritos falam, os cuidados são para evitar a morte quando ela ainda não deve chegar a hora dela. Então, assim, tem que tomar cuidado? Tem. Porque você não pode ser irresponsável. Você só morre quando chega a hora. Aí faz qualquer coisa, aí é irresponsabilidade. Aí é suicídio indireto. Mas o que o Dr. Bezerra quis dizer é, faça a sua parte, siga as recomendações, mas não saia da onde você foi colocado, numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Aquela mensagem para mim foi fundamental. E nós continuamos firmes e fortes no trabalho da rádio, fazendo visitas na casa de pessoas. Eu tenho um pai idoso, eu tenho mãe idosa, com comorbidades, e não deixei de visitar meus pais. Mas se você matar os seus pais, não sou eu que vou matar, é Deus que vai matar. Mas você é irresponsável. Não sou irresponsável. Deus sabe que eu estou procurando tomar as precauções, né? Não ficar agarrado com ninguém, manter o distanciamento, usava o álcool, tudo que eu tinha que fazer eu fazia. Mas não deixei de visitar meus pais, nem meus pais se incomodaram com isso também. Ao contrário, eles gostaram. Muitas pessoas sofreram com a ausência de filhos, de netos. A gente entende tudo isso. Mas eu tinha que colocar a doutrina. Ou eu confio no que eu estudo, ou eu não confio. Fomos atacados. E falaram um monte de besteira pra gente. Não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu tenho que agradar ao Cristo. Eu tenho que seguir a vontade de Deus. Porque o ser humano é assim, se não fizer o que ele quer, ele te ataca. Tem que ser o que ele quer. Tinha ouvinte que ligava para a rádio e falava, o que vocês estão fazendo aí? Só Jesus na causa, né? Vocês podiam muito bem estar fazendo esse programa de casa. As pessoas já estão apavoradas. Se a gente também ficasse apavorado, a gente apavorava todo mundo. Então a gente tinha que confiar. Desencarnou quem tinha que desencarnar. Foi internado quem tinha que ser internado. Sobreviveu quem tinha que sobreviver. Nós fizemos na época da pandemia programas mostrando, eu lembro de um Analisando os Fatos, que nós levamos o caso de senhoras de mais de 100 anos, como a Miranda, que ela deve lembrar desse programa, sobre essa foto aqui de quem era. Eu pensei que era da Miranda. Quem é essa senhora? Era a presidente da casa. A presidente da casa, olha. Não maltrata Mas parece. Qual o nome dela? Áurea. Ana Áurea. A Nora deve estar aqui do lado do Miranda. Parecido. Então, assim, a gente fez um programa com pessoas, senhoras com mais de eram 104 anos, pegaram a Covid e não desencarnaram. Não desencarnaram. E, em contrapartida, pessoas de 40 anos pegaram a Covid e desencarnaram.
Será que é o acaso, gente? Como é que uma pessoa de mais de 100 anos pega Covid? Não tinha nem tratamento, não tinha nada naquele momento, e a pessoa não se encarnou. Pessoas que não saíam de casa para nada, que recebia o alimento, alguém comprava, botava uma roupa de astronauta, entregava para a pessoa, não sei o que, ela ficava escondida debaixo da cama, o vírus foi lá, não tem como fugir. Não tem como fugir. Foi o que o Dr. Bezerra falou. Não saia da onde você foi colocado numa inútil, palavras dele, está lá no livro, na mensagem de Valdo, inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Só que, infelizmente, além da questão do medo, tem a questão política que hoje em dia permeia tudo. É a guerra política, o ódio. Né? Aí os espíritas se dividiram. Espíritas não, os verdadeiros espíritas não, mas aqueles que se deixaram ludibriar se dividiram entre espíritas de esquerda e de direita. E Jesus fica onde? E ele começa a se degladiar, misturar política humana, misturar políticos humanos, tudo armadilha das trevas, que perdura até hoje. Lamentavelmente, até hoje, o povo está aí se dividindo. Tem gente que foi capaz de defender ataque terrorista do Hamas, porque acha que Israel é para um lado político, que não é o dele, então está tudo certo, pode matar. O ser humano, aí as doenças. Por que a gente adoece? É por isso. A doença está na alma. Nós carregamos ainda o ódio, nós carregamos o preconceito. As pessoas não aceitam lidar com o diferente. Quer dizer que eu só posso ser amigo da Miranda se ela pensar politicamente igual a mim? Isso não existe, gente. Esse povo defende democracia, mas são todos ditadores. São todos ditadores. Lamentavelmente, a maioria de nós somos ditadores. Tem que pensar igual a mim. Se não pensar, eu vou excluir. Eu vou rechaçar e vou perseguir. O que eu tenho visto desde a pandemia, com essa questão política dentro de casa espírita, é de espantar até o obsessor. Nem eles acreditam. Nem eles acreditam. Vários obsessores já chegaram para mim na reunião mediúnica e falaram assim: a gente não precisa fazer nada. Vocês se destroem sozinhos. E é verdade. Eu nunca vi um espírito tão sábio. Eu falei para meu irmão: você está certo. Ele falou assim: vocês são hipócritas. Vocês não se gostam. Vocês estão aqui falando em nome de um Cristo que vocês não acreditam. Eu falei: esse espírito deve ser um benfeitor disfarçado de obsessor. Mas só falou verdade. É triste. É muito triste. Mas assim, nós não estamos aqui para julgar. Jesus fala: não julgueis para não serem julgados. Eu falo e lamento, porque eu gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que nós fôssemos diferentes. Eu quero ser diferente. Eu não sou espírito evoluído, mas eu procuro raciocinar no que eu tenho aprendido. É claro que eu tenho meus pensamentos, minha visão política, todo mundo tem, o Chico tinha dele, todo mundo tem. Mas a gente tem que respeitar o outro. O outro não é obrigado a pensar como eu. Eu tenho que ouvir o outro com respeito. É meu amigo, é meu irmão de caminhada. Jesus respeitava todos. Ele era duro nas palavras com os fariseus, mas ele amava os fariseus. Ele era duro com a hipocrisia, mas ele amava. Então nós precisamos entender que a doença somos nós quem a nutrimos. Por tudo isso que eu estou falando aqui agora. E Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai falar que nós estamos impregnados de fluido. Os espíritos são impregnados de fluidos. Quem são as nossas companhias habituais? É Dr. Bezerra de Menezes? É Maria Teresa de Calcutá? Quem é que anda ao nosso lado? Quem é que sintoniza com as nossas vibrações? Aí nós atraímos para perto de nós espíritos desequilibrados, perturbados, e a energia deles nos contamina. É como eu falei, né? Estar numa casa como essa
é uma caridade que os Espíritos fazem para a gente, porque no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, psicografia do Chico, pelo André Luiz, eles falam que o fato de nós estarmos aqui é uma bênção. Por quê? Porque se nós não estivéssemos aqui no Centro Espírita, os nossos irmãos que vão para as igrejas católicas, evangélicas, os templos judaicos, budistas, a situação seria muito pior. Ainda teve gente durante a pandemia que falou assim, nem precisa reabrir Centro Espírita, para quê? Tem a live. Pelo amor de Deus, alguma coisa substitui estar aqui dentro dessa casa? Nada. A live é importante, né? Porque você às vezes não está impossibilitado de sair, você assistia de casa, já era um alento, era um apoio. Mas a energia de estar aqui, não existe isso. Não existe. Teve casa espírita que relutou em abrir, em voltar às atividades. O povo queria ficar só nas lives. Os cursos vão voltar? Não, vamos fazer o curso aqui pela internet mesmo. Mas não queria mais voltar à casa espírita. Claro, a gente entende também, tem a violência, você não vai gastar dinheiro de passagem, a gente entende isso tudo. Mas abrir mão de estar aqui dentro é loucura. E lá no Missionários da Luz, os Espíritos falam que quando nós estamos aqui, nós recebemos um banho de luz. Porque o André Luiz, depois de ver os companheiros saindo da casa espírita, primeiro acabou a reunião, né? Era uma reunião de desenvolvimento mediúnico. E aí o André Luiz viu que quando acaba a reunião, os participantes que estavam ali estavam todos iluminados. E todos se sentindo bem. E aí o André Luiz fica admirado e fala, mas o que aconteceu? Aí o instrutor Alexandre explica que todos que estavam ali na casa receberam um banho de luz, mas que aquilo não pertencia a eles, era acréscimo de misericórdia. Até porque quem vê lá no livro, vê que os companheiros que estavam na reunião, um tinha problemas com sexo, o outro tinha problemas com álcool, o outro tinha problemas com comida, excesso de alimentação. Cada um ali tinha um problema. E o instrutor Alexandre diz que eles estavam recebendo socorro contra o vampirismo. Porque entidades, as trevas, obsessores, se aproveitavam da nossa conduta, da conduta daqueles companheiros para os vampirizarem. Isso eu falei das questões físicas, materiais. Tem as questões morais também, os fofoqueiros, os maledicentes, os que guardam mágoa, os que odeiam. Então, os espíritos, naquele momento que eles estavam ali na casa espírita, eles atuavam para aliviar a questão do vampirismo. E esse vampirismo, que Allan Kardec coloca aqui na Gênese, ele leva a uma contaminação do nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e em algum momento isso vai se manifestar no corpo físico. Os espíritos podem nos ajudar na nossa casa? Podem. Podem e fazem. Mas a nossa casa, via de regra, não é um ambiente muito harmônico. Até quando a gente mora sozinho, a gente ainda consegue complicar a situação. Morando sozinho, a gente consegue complicar. Mas ainda mais convivendo. Ainda mais convivendo. A gente briga, a gente xinga. Se tivesse um Big Brother na nossa casa, eu desafio alguém aqui, se tivesse um telão aqui, alguém aqui levantaria a mão e falaria, pode passar tudo que eu faço em casa. Tirando o nosso irmão Leandro e o Paulo Maurício ali atrás, com certeza, se vocês vissem o filme deles, meu Deus. Então ninguém, porque assim, a nossa casa é muito desequilibrada. A gente pouco ora. Eu falo isso lá em casa às vezes, a gente faz o evangelho no lar, acaba o evangelho, está um discutindo com o outro, fala assim, meu Deus do céu, você acabar de fazer o evangelho, já está discutindo. Porque a gente faz o evangelho mais por ritual do que por entender o que significa o evangelho no lar. É um ritual. A gente não consegue manter harmonia dentro do lar, porque a gente não tem harmonia dentro de nós. Então estar aqui na casa espírita possibilita aos médicos espirituais cuidarem de nós, através da ectoplasmia. Porque aqui, como a Miranda disse, todos nós temos o ectoplasma.
que nada mais é do que uma modificação do fluido vital. O que é o fluido vital? É essa energia que nos dá a vida, a matéria, ao movimento. O que faz com que, se eu quiser, eu vou levantar meu braço direito, eu pensei primeiro. E o que faz esse movimento é o fluido vital, que me dá essa possibilidade. Só que nós gastamos fluido vital. Os Espíritos dizem no mesmo livro, Missionários da Luz, que raros de nós somos completistas. O que é o completista? É aquele que vive o tempo programado aqui na Terra. Então tá lá, você tem que viver 80 anos, em torno de 80 anos. Desencarna com 40, com 50. Por quê? Porque destruiu o corpo. A maioria de nós retorna ao plano espiritual como suicida. A maioria de nós. Com raríssimas exceções. Daí o tema de hoje, medicina e ectoplasmia. Não há médico que dê jeito nisso. Não há ectoplasma que dê jeito nisso. Por quê? Os espíritos ajudam. Na semana seguinte a gente volta, tudo lascado. E aí, até quando? Por isso que os espíritos não ficam nos curando o tempo todo. No mesmo livro Missionários da Luz, tem lá o caso da 10ª vez. Era a regra, né? Os benfeitores espirituais que trabalhavam no serviço do passe tinham uma regra. Toda vez que a pessoa chegava lá, pela 10ª vez, com o mesmo problema, o responsável pelo serviço do passe tinha que ir ao orientador espiritual e falar assim, ó, tá aqui a nossa irmã Miranda, 10ª vez que a gente alivia ela do quadril e o quadril continua ruim. Aí os espíritos tomavam a decisão do que fazer. Por quê? Toda semana vocês estão aqui. Aí toma o passe. Os espíritos vão lá e resolvem. Aí voltam na semana seguinte, resolvem. Na 10ª vez, lá, os espíritos diziam, agora não será totalmente aliviada. Deixa a doença chegar ao corpo físico, para ver se a nossa irmã, o nosso irmão reflete e muda um pouquinho. Então não adianta a medicina, não adianta a ectoplasmia, não adianta nada enquanto nós não nos curarmos. E a cura é moral. Cada um vai responder por si. Então não é só cuidar do corpo, não é só caminhar, não é só fazer dieta, isso é importante, mas a dieta moral também é fundamental. E é nessa, sobretudo, que a gente vem falhando. E os espíritos vêm nos alertando de que nós podemos ter problemas muito sérios. As doenças não são nem mal. Um câncer, muitas vezes, salva a nossa vida. Ninguém quer ter câncer. Mas, às vezes, o câncer faz a gente mudar a vida. Faz a gente enxergar a vida de uma outra forma. Porque a dor, ela tem esse poder. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem atribuída a um espírito amigo, que é uma mensagem de Joana de Ângeles, segundo Divaldo, que ela diz, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então a dor, no nosso caso, ela é uma mensageira divina falando assim, acorda. Imagina se não tivesse doença. O ser humano é tão arrogante, tão orgulhoso, mesmo ele não sendo nada. Basta um mosquitinho, nós temos um mosquitinho poderoso, né? Ele é 4 em 1, é dengue, zika, chikungunya, e estavam desconfiando até que ele transmitia Covid também, né? Então, é um mosquitinho poderoso. Basta um mosquitinho pousar e nos picar para que aquela doença possa se desenvolver e tirar a nossa vida física. E nem assim a gente baixa a guarda. Nem assim o nosso orgulho cede. Então não adianta a gente esperar pela medicina do futuro, como diz o Dr. Paulo Frutuoso, enquanto nós vivermos como espíritos do passado. Espíritos rebeldes, renitentes e que não abrem mão dos sentimentos inferiorizados.
falamos dos obsessores e muitas vezes nos igualamos ou somos até piores do que muitos obsessores. Quando eu venho para dentro de uma casa espírita, falar mal do outro, perseguir meus companheiros de tarefa porque pensam diferente, disputar poder. Que poder? Só porque é presidente, porque é secretário, porque é vice, porque acha que pode fazer o que quer? O preço a se pagar é muito alto. E como disse Jesus, haverá brancos e haverá ranger de dentes. Então, que a gente possa despertar para entender que o grande médico, que a grande ectoplasmia que a gente tem que buscar é a nossa transformação moral. Sem essa, não tem medicina, não tem ectoplasmia que dê jeito. Não vou passar para a Miranda, vamos para o intervalo, senão vocês vão se mijar, vão ficar com fome. Ela estava ali, ó, cheia de livro aberto, deixa ela quieta. Melhor que o intervalo.